Deu Max Verstappen e deu Hannah Schmitz também no GP da Holanda, uma batalha estratégica pela vitória que acabou sendo contra a Mercedes e não contra a Ferrari. Esse é o tema central do Gil Responde, porque essa foi a pergunta que mais se repetiu, a pergunta que foi enviada para mim, as perguntas que foram enviadas para mim no MyF1 Life, no Instagram. Sempre abro uma caixinha de perguntas lá nos stories para vocês mandarem o que vocês quiserem saber sobre a corrida, e aí os temas que vão se repetindo mais eu respondo por aqui. Então vai ter se o Hamilton poderia ter vencido a corrida, o que deu na estratégia da Mercedes ali no final da prova. Vou comentar também sobre a queda da Ferrari, sobre o que aconteceu com o Tsunoda na corrida, e também sobre o mercado de pilotos, Felipe Drugovich e Daniel Ricciardo, porque é isso que vocês estão querendo saber. Começando pelo Lewis Hamilton, se ele tinha a chance real de ganhar a corrida. Bom, o Hamilton saiu confiante do carro, confiante de duas coisas. Primeiro, que a tática de uma parada, que era a estratégia original da Mercedes, iria ter funcionado, ou mesmo com aquele safety car virtual por conta do Tsunoda, ele teria conseguido chegar no Max Verstappen sem o safety car normal do Valtteri Bottas no final da corrida. Então são duas possibilidades, vamos dizer assim, que o Hamilton via de poder pelo menos ter lutado pela vitória. Por que eu acredito que ele esteja errado nessa percepção dele? Claro que a gente de fora tem um pouco mais de dados. Quando estava naquela situação em que o Verstappen era primeiro, o Hamilton era segundo e o Russell era terceiro. Hamilton, Russell voando com os pneus duros, a Mercedes conseguiu se adaptar bem com os pneus duros e o Verstappen estava com os médios já desgastados, então os dois estavam chegando no Verstappen, e o que a Red Bull estava esperando ali era chegar mais no final da corrida, porque eles não queriam pneu duro de qualquer jeito, porque eles não gostam muito do C1, né, que era o pneu duro nessa corrida, é o mais duro de todos da gama da Pirelli. Eles queriam esperar mais para o final da corrida para o Verstappen colocar macio, sabendo que quando ele parasse, ele voltaria atrás do Russell e teria que passar o Russell e o Hamilton na pista. Acontece que na conta deles ali, ele depois da parada, ele voltaria 10 segundos mais ou menos atrás do Hamilton, com umas 18 voltas para o final, andando muito mais rápido, e ele faria essas duas ultrapassagens. E tudo leva a crer que esse seria o cenário de qualquer forma. E aí você tem o que aconteceu depois, né? Tem o safety car habitual causado pelo Tsunoda, ali o Max consegue fazer essa segunda parada economizando tempo, né? Porque ele fez durante o safety car virtual, vendo que o Max parando com o safety car virtual ia manter a liderança, a Mercedes parou também, e aí a Mercedes colocou os dois pilotos com pneu médio para ter alguma coisa diferente em relação ao Verstappen, né? Porque se eles não parassem, eles estariam logo atrás do Verstappen, mas o Verstappen com o pneu zerado e eles já com o pneu bastante usado. Então eles colocaram os dois pilotos no pneu médio, e com o pneu médio eles estavam conseguindo chegar um pouco no Verstappen, sim. Então é a isso que o Hamilton se refere quando ele falava que ele achava que ele ia conseguir chegar. Acontece que ele estava chegando 3 décimos, às vezes 7, às vezes 5, foram poucas voltas em que eles estiveram nessa situação antes do safety car do carro, por conta do Valtteri Bottas. Ele estava chegando, mas ele não estava tirando muito, e ele tinha ainda uma diferença de uns 12 segundos naquele momento. Uma outra coisa que dificultaria uma vitória do Lewis Hamilton nessa corrida é que mesmo se ele chegasse no Verstappen nessas últimas voltas, né, mantendo ali o Verstappen com duros e ele com médios, ele teria muita dificuldade de passar, porque a Mercedes é um carro que gera mais arrasto, é um carro que tem menos velocidade de reta do que a Red Bull. A Red Bull que é muito eficiente aerodinamicamente. Então, por conta disso, não dá para imaginar que o Hamilton poderia realmente ter vencido a corrida, seria muito difícil, mas com certeza ele foi a corrida em que ele chegou mais perto de poder fazer isso. E aí tem aquela decisão no final da Mercedes, quando tem o safety car do Valtteri Bottas, que essa é a segunda pergunta que mais se repetiu: por que o Hamilton não trocou o pneu como o Russell fez? Só explicando qual que é o pensamento da estratégia da Mercedes,
Se a Mercedes estivesse pensando, vou garantir o pódio, pararia os dois, e foi a grande jogada ali na estratégia da Red Bull, foi essa leitura de que era melhor estar com o pneu certo para a relargada do que ter a posição de pista. Lembrando que eu já comentei algumas vezes aqui que nesse ano, mesmo em pistas mais travadas, a posição de pista ela não é tão imperativa como ela era no passado. E aí eles chamam o Verstappen e desistem da liderança, mas eles estão com o pneu certo. Eles fizeram isso esperando que a Mercedes ficaria na pista. E acabou ficando só com o Hamilton, porque o que eles estavam pensando, se eles fossem defender o pódio, parava os dois também e desistia da vitória e falava, vamos ficar aqui em segundo e terceiro. Mas eles quiseram apostar alguma coisa para a vitória. Era uma aposta que tinha 90% de chance de dar errado, mas mesmo sabendo disso, eles fizeram essa aposta, até porque eles não estão lutando pelo campeonato. Então foi esse o pensamento da Mercedes. E por que o Russell acabou parando? A ideia, o melhor para a Mercedes seria ficar com os dois na pista, colocar dois carros entre o Max e a vitória. Mas aí tem o George Russell que bancou a decisão de colocar macios, ele pediu o pneu macio para a equipe e a equipe atendeu ao pedido dele. O Hamilton disse que não sabia que os outros pilotos estavam parando para colocar o pneu macio, então talvez alguma coisa que eles vão conversar dentro da equipe para melhorar essa passada de informações. E o Verstappen disse que minha equipe manda tão bem na estratégia que eu não preciso me preocupar com isso. Tá certo ele, né? Continuando a falar desse momento muito bom pro Max e pra Red Bull no campeonato, por que a Red Bull do Max andou tão bem nessa pista, sendo que ela é mais pra Ferrari? A pergunta é bastante interessante porque ela especificamente é a Red Bull do Max, né? E tem sido mesmo. O Max e o Checo estão com especificações um pouquinho diferentes, com assoalhos um pouquinho diferentes, porque a Red Bull quer entender por que o assoalho de Silverstone não funcionou tão bem, e por isso eles estão colocando o Checo para avaliar melhor esse assoalho, enquanto o Max está correndo com o assoalho novo. E à medida que o carro está evoluindo, ele está evoluindo para ficar um pouco mais traseiro, que é um comportamento com o qual o Max lida melhor. A equipe acaba atendendo aos pedidos, principalmente do seu primeiro piloto, porque, é claro, o piloto vai levar ao campeonato mundial. Mas também é o caminho que o carro está ficando mais rápido, que a gente está vendo que o carro está melhorando em relação ao carro da Ferrari. O carro da Ferrari, por sua vez, o Leclerc está falando o contrário, está falando que o carro nas últimas 4 ou 5 corridas está um pouco mais difícil para ele guiar. O Leclerc também é um cara que gosta de carros traseiros, então talvez seja esse comportamento, ele não está conseguindo jogar o carro, fazer o carro rodar na curva, tanto como ele gosta de fazer. E essa pergunta, né, por que o Max andou bem nessa pista, que seria uma pista um pouco mais para Ferrari? Essa é a pergunta que a Ferrari está tentando responder, porque eles dizem que não sabem da onde vem essa queda de rendimento. É claro que você tem uma melhora da Red Bull, mas o carro da Ferrari ele era um carro muito simples, que você colocava ele em qualquer pista e ele funcionava bem. Agora ele está ficando um carro mais complicado. A próxima pergunta também é sobre a Ferrari. Fala sobre aquela parada de 12 segundos do Sainz. Aquilo foi um erro induzido por uma aposta na estratégia. Eles viram um movimento na garagem da Red Bull e acharam que a Red Bull estava se preparando para parar o Pérez e com isso ia fazer um undercut em cima do Sainz. Então eles chamaram o Carlos Sainz super em cima, até o Sainz falou, eu achava que ia dar alguma coisa nessa parada porque eles me chamaram muito em cima, eu achava que eles não iam estar prontos e eles realmente não estavam. Como é só os mecânicos de uma das rodas, os pneus que não estava pronto, foi algum processo, né? A informação não chegou para todo mundo, chegou para alguns, mas não para todo mundo. Isso cabe ao Lohan Mekies, esse é o tipo de coisa, ele é o Racing Manager, ele que cuida desse tipo de coisa, de execução de corrida, que a Ferrari já falhou algumas vezes nesse campeonato. Outra pergunta aqui, o que foi aquela bizarrice do Tsunoda? Não foi uma bizarrice, foi uma série de erros, né? Ele fez a parada e aí ele achou
que o pneu dele não tinha sido afixado da maneira correta, o pneu estava solto, e aí ele encostou e falou para a equipe, não, esse pneu não foi colocado. A equipe falou, nós não estamos vendo nada. Ele, convencido que tinha alguma coisa, começou já a soltar o cinto dele. Depois a equipe falou que ele tinha que voltar pro box, ele voltou pro box com o cinto um pouco solto, por isso eles tiveram que colocar o cinto de novo. Daí eles trocaram o pneu para ver se era aquilo mesmo que ele estava dizendo, e ele, ou se era alguma outra coisa, e aí quando ele saiu, eles perceberam que tinha um problema no diferencial. A FIA deu uma olhada nessa telemetria aí, porque a FIA investigou esse caso para saber se ele estava rodando sabendo que o pneu estava solto, porque isso não pode fazer. Ele acabou levando uma reprimenda, inclusive, por estar com o cinto solto. Então, a FIA tendo olhado a telemetria, não tem muito o que dizer dessa questão, porque como o safety car virtual acabou vindo numa hora que fez com que o Verstappen fizesse a segunda parada, economizando muito tempo, aí as pessoas começaram a falar. Mas, na verdade, como eu já expliquei, né, acabou chegando aquele safety car virtual num momento ruim para a Red Bull, porque eles tiveram que colocar o pneu duro que eles não queriam. Mas muita gente querendo saber do Drogovic, né? Tem chance do Drogovic correr uma equipe como titular na Fórmula 1 em 2023? Bom, a vaga que ele estava, que entendia que era possível para ele antes desse rebuliço todo no mercado de pilotos, seria uma vaga de terceiro piloto, reserva, e a conversa mais adiantada ali na Aston Martin. Pelo meu entendimento, inclusive, existe um prazo que está chegando para eles se decidirem em relação a essa vaga da Aston Martin. Por isso que ele estava falando com um monte de gente na Holanda, porque agora o mercado virou de ponta cabeça e não se sabe quais são as vagas que podem aparecer. Então ele estava conversando com o Marco, também visando ali uma vaga de terceiro piloto, porque ali na AlphaTauri eles estão focados em tentar a superlicença para o Hertha. Se eles não conseguirem, o Gasly deve ficar na equipe. Também deu uma assuntada com o Otmar, porque a Alpine pode ficar ali sem piloto nessa dança de cadeira se essa dança não acontecer, né? Se o Gasly ficar. Mas como sondagem, não existe uma negociação, porque ele está tentando entender quais são as vagas que podem aparecer, mas ele tem essa questão de uma pressão de tempo para não perder não correr o risco de perder essa oportunidade na Aston Martin. Mas a possibilidade maior no momento, até eu falei com ele no domingo, ele falou, tá difícil, as pessoas conversam, mas tá difícil. É mais para ser piloto reserva e tentar uma vaga titular no ano que vem. Lembrando que o que tem sido praxe os pilotos, né? O Piastri nesse ano, o Joe ano passado, esses pilotos que estão para estrear na Fórmula 1, eles fazem um esquema de testes com carros antigos da Fórmula 1, o Mick fez isso também, muitos testes, esses testes que são bancados pelas academias, né? O Felipe, como ele não está dentro de uma academia ainda, ele acabou não fazendo esses testes. Então, ainda tem alguns meses nesse ano aí, mas no momento que parece mais é uma vaga de reserva por enquanto. E finalizando aqui, essa pergunta se repetiu muito sobre o Ricciardo, né? O futuro do Ricciardo, ele já é carta fora do baralho por conta do seu desempenho. Deu outra pergunta também se Monza vai ser sofrência para o fã da McLaren. Deve ser sofrência para o fã da McLaren. Essa pergunta me lembrou de um dos brindes que eu comprei esse ano para dar para o pessoal no paddock da Fórmula 1 com a Ju. Então, é a hora do jabá. O paddock da Fórmula 1 com a Ju, deixa eu mostrar o brinde aqui, que é um chaveiro comemorativo da vitória da McLaren no GP, a dobradinha da McLaren no GP, justamente no GP da Itália. Muito lindo esse chaveiro, que é uma fanzona da McLaren que faz. Outro brinde que eu trouxe da Holanda, desse GP, e eu vou sortear também entre os assinantes, é o manto do Supermax, que estava todo mundo usando lá na Holanda. Como que funciona?
um clube de assinaturas, eu faço já há 3 anos, eu faço lives, os brindes são só o extra, tá, gente? Que eu faço lives em todos os GPs, pode perguntar diretamente, a gente troca bastante ideia. Tem podcasts também que são exclusivos, inclusive o podcast de agosto e de setembro eu fiz em 2 partes, é todo focado em estratégia, com entrevistas com estrategistas da Fórmula 1, tem newsletters também que são exclusivas com algumas recomendações de leitura e tudo mais que eu passo para os assinantes. A gente tem um grupo bem legal no Telegram também, e a gente vai fazer uma reunião no GP de São Paulo quando eu estiver por aí. Então fica o convite, dê uma olhada lá no site do Catarse, e tem vários tipos de assinatura, e vocês são todos bem-vindos para participar da nossa turma. Falando no recado, o Norris me chamou a atenção. Na França ele já falou assim: a Alpine tem 2 pilotos muito bons. Eu achei estranho, ele não é de falar esse tipo de coisa. E aí na última corrida ele falou: eu não posso lutar sozinho, a gente não vai conseguir esses quarto lugar no Mundial de Construtores, eu tô sempre sozinho contra 2 Alpine, é muito difícil conseguir me defender. Então existe uma frustração grande com o desempenho do Ricardo dentro da McLaren, e também uma frustração que o Ricardo aparenta ter em relação a como a McLaren lidou com toda essa situação, porque agora ele ficou sabendo que o Piastri tinha um termo assinado em junho, foi o contrato assinado em julho, e ele só ficou sabendo que ele estava fora depois disso, né? Inclusive fez vídeo jurando que ia ficar na McLaren depois que o contrato do Piastri já estava fechado. Então o clima ali não é bom, o momento não é bom para ele, e no mercado não se fala muito no nome dele mesmo. E ele é um piloto que é um piloto que recebe para correr, né? Tá nesse time aqui do grupo de pilotos que recebem para correr. Ele recebe bastante da McLaren, com certeza não vai manter esse salário. Mas as vagas que estão abertas, né? A gente não sabe como vai ser a situação do Hertha, mas na AlphaTauri ele não é cotado. Na Haas, na Williams, ele teria que trazer um pacote de patrocínio interessante. E na Alpine, que seria a equipe, né, se o Gasly não for para lá, seria a equipe perfeita para o Ricardo, o que a gente ouve deles é que eles não querem um piloto na descendente, eles querem um piloto na ascendente, e eles não consideram o Ricardo um piloto na ascendente. Então é isso que a gente ouve deles, ele parece estar um pouco fora do mercado, e a gente não sabe muito bem o que está passando pela cabeça dele, mas ele não aparenta estar passando por um grande momento. A gente entende muito o porquê. Próxima semana eu volto com o Ju Responde do GP da Itália. 3 semanas seguidas de corrida. Sei que vocês gostam, pra gente é muito trabalho, mas a gente faz com muito prazer. Até a semana que vem, e espero que vocês tenham gostado.